Novembro 25, lendo a história de Deus. Concluímos mais uma semana, isto é, os últimos dias do mês de novembro está chegando e por isso recapitularemos os últimos 6 dias até aqui. As histórias contadas até aqui fizeram muita diferença e você muito bem sabe que iniciamos esse ciclo no dia 19 de novembro, onde lemos Atos 17, versículo 1 ao capítulo 18, versículo 18. Paulo segue sua missão pela Macedônia e Grécia, pregando em Tessalônica, Bereia e Atenas. Especificamente em Atenas, apresenta o famoso discurso no Areópago, explicando o Deus desconhecido aos filósofos. Mas, de alguma certa forma, muitos rejeitam, mas outros conseguem crer. Paulo segue para Corinto, onde permanece um período maior, trabalhando e pregando com ousadia, apesar das perseguições. Nosso verso-chave está em Atos, capítulo 17, versículo 28, que diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. No dia seguinte, exatamente no dia 20 de novembro, tivemos como referência os 5 primeiros capítulos de Tessalonicenses, de 1º Tessalonicenses. Em maneira geral, lemos este livro por completo nesse dia, onde Paulo elogia a fé da igreja, seu amor prático e sua firmeza, mesmo em meio às diversas tribulações. Ele anima os irmãos à santificação, à vigilância e o amor mútuo, que desde sempre precisa existir. Ensina sobre a segunda vinda de Cristo, a ressurreição e o arrebatamento dos santos. Mas ele também conclui com exortações práticas sobre viver em paz, orar sem cessar e dar graças sempre. Nosso verso-chave diz: orai sem cessar, que está em 1º Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Chegando à metade dessa semana, no dia 21 de novembro, vimos 2º Tessalonicenses dos capítulos 1 a 3, também lendo todos os capítulos do livro de 2º Tessalonicenses. Nesta carta há um reforço à perseverança na perseguição e é uma correção também de equívocos sobre a volta de Cristo. Paulo alerta sobre o homem da iniquidade e exorta a igreja ao trabalho diligente, combatendo ociosidade e inquietação. Ele pede firmeza, fé e amor, lembrando que o Senhor é fiel para fortalecer o seu povo. Nosso verso-chave está em 2º Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que diz: o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. No dia 22 de novembro, tivemos como referência os capítulos 18, versículo 19, a capítulo 19, versículo 41 de Atos, onde Paulo retorna a Éfeso, onde uma grande obra começa por meio de Priscila, Áquila e Apolo. Especificamente em Éfeso, Deus opera milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. O avanço do evangelho incomoda os artesãos da cidade, resultando em tumulto público, como vocês hão de lembrar. Mesmo diante das ameaças, a palavra cresce com poder dos céus. Nosso verso-chave está em Atos, capítulo 19, versículo 20, que diz: assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. No dia seguinte, no penúltimo dia de recapitulação, tivemos como referência 1 Coríntios capítulos 1 a 4, que é referente ao dia 23 de novembro. Paulo confronta as divisões da igreja, lembra que todas as coisas pertencem a Cristo e que ninguém deve se gloriar em homens. Ele explica que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana, chamando os cristãos à maturidade espiritual. Os ministros são apenas servos. Deus é quem faz efetivamente cada um de nós crescermos.
Nosso verso-chave está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que diz: Nós somos cooperadores de Deus. No último dia, na data de ontem, dia 24 de novembro, tivemos como referência 1 Coríntios, capítulo 5 a 8, onde Paulo trata de escândalos morais dentro da igreja, com orientações firmes sobre disciplina e pureza. Fala sobre resolver conflitos entre irmãos, casamento e celibato, e sobre a liberdade cristã diante dos alimentos sacrificados a ídolos. Ele ensina que tudo deve ser feito para edificar o próximo. Nosso verso-chave está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que diz: O conhecimento faz inflar, mas o amor edifica. Querido irmão, como você muito bem viu ao longo dessa semana e nessa recapitulação, vemos que Paulo tem enfrentado as perseguições ao longo desses capítulos, debates públicos e oposições espirituais, mas sempre com coragem e sabedoria divina. As cartas aos Tessalonicenses reforçam efetivamente a esperança na volta de Cristo e nos chamam a uma vida santa, ativa e perseverante. O Evangelho nos faz crescer, como vemos em 1 Coríntios, que nos lembra que a igreja deve permanecer unida, guiada pelo amor e pela maturidade. Como eu disse, o Evangelho faz crescer a cada alma, apesar de toda resistência, mostrando que Deus conduz sua obra e sustenta seus servos. Nessa caminhada aprendemos a viver com fé, mas uma fé firme, com vigilância, amor e gratidão. Assim concluímos efetivamente a recapitulação dos últimos 6 dias de leitura da Bíblia. Mas além disso, estamos orando por cada um dos pedidos que recebemos, por cada um dos pedidos de oração, por cada agradecimento, por cada alabança, pois temos que nos direcionar a Cristo de inúmeras formas. E por isso, reservaremos um momento para mencioná-los. Se o seu pedido não for mencionado, como sempre lembro, não se preocupe, pois Deus o receberá no seu trono de graça. Aproveite para tentar lembrar desses pedidos, agradecimentos e alabanças, para que ao longo da semana possa continuar orando por cada um deles. Seja qual a sua razão, não se preocupe, entregue agora nas mãos de Deus os seus pedidos. Iniciando com os louvores e agradecimentos, nós temos nossa irmã que participa sempre, que é a Paula Fernanda Asler, que dá glória a Deus pelos estudos e pela obra do canal. Maria Ferreira agradece pelo conteúdo que a ajuda muito a compreender a palavra. Laura agradece por esse ministério e pelos estudos que tem fortalecido muitos irmãos. Nossa irmã Lorena Carvalho agradece a Deus pela palavra e afirma que Jesus é sua família e seu sustento. Amém, querida. Rodrigo Sobreira louva a Deus com gratidão, mas também tivemos outras pessoas que apresentam louvores pelo avanço nos estudos, pela comunidade e por tudo que Deus tem feito através desse ministério. Pessoas essas que não quiseram se identificar. Também tivemos pedido de oração e organizo para você, querido irmão, especificamente iniciando por aqueles que fazem pedidos acerca da sua saúde. Há um pedido de Lorena Carvalho que pede pela saúde de sua sobrinha Radassa. Também Laura, há um pedido em favor de todos os enfermos. Além disso, o filho de Luciene Balduino, Hackner, por cura e livramento. Ana Paula Jimenez e Albert Dutra pede consolo pela perda do filho e restauração emocional. Queridos, sabemos que este momento é um momento muito difícil, porque não fomos criados por Deus para despedirmos das pessoas que amamos. Lembrem-se de que fomos criados para viver eternamente com Ele. E quando esse tempo chegar, seremos gratos por tudo que passamos,
porque tudo aquilo que acontece na nossa vida é para fortalecermos na fé. Entregue os seus caminhos a Cristo. Confie. Deus sabe de todas as coisas e não dará um fardo maior do que possamos carregar, todos nós. Também tivemos pedidos por uma vida espiritual e libertação. Lenilda e o seu filho, pedindo por fortalecimento espiritual diante das lutas mentais e espirituais. Também tivemos pedido de Laura, que pede por todos os que estão aprisionados espiritualmente. Laura também pede pelos perseguidos pela religiosidade. Além disso, Lorena Carvalho pede força espiritual e sustento em Deus. Também tivemos pedidos para a família, onde Lorena pede por bênçãos e que Deus direcione a sua família. Também tivemos os ouvintes, como de Laura, que pede para que Deus abençoe a todos os lares. Felipe pede que Deus abençoe a todos os ouvintes do podcast, todos aqueles que poderão ter contatos com esse projeto, mas também pede especificamente por sua família, em especial sua mãe, para que todos possam continuar orando. Também há pedidos de ouvintes do podcast, inúmeros destes, por fortalecimento, sabedoria e graça. Felipe também pede pelo seu futuro, destino e direção de Deus. Para finalizar os pedidos de oração, tivemos pedidos específicos por proteção, onde Laura pede para que Deus envie e sustente missionários. Além disso, também pede pelos peregrinos e servos de Deus. E também Laura e Lorena clamam por todos os doentes e necessitados. Querido irmão, depois de mencionar todos esses pedidos, precisamos orar. E você muito bem sabe que separamos um momento para orarmos juntos. Seja em que lugar você esteja, em que situação, seja manhã, tarde, noite, madrugada, seja momento de felicidade ou de aflição. Confie no poder da oração. Se possível, feche os seus olhos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, entramos agora na Tua presença com reverência, rendendo-Te toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do Teu poder. Tu és o Deus que nos guia, consola, fortalece e transforma. Obrigado, Senhor, por essa semana de leitura, pelos ensinamentos de Atos, Tessalonicenses e Coríntios. Obrigado porque vemos Paulo enfrentando desafios, perseguições, debates e oposições, mas nunca parando, nunca desistindo e nunca recuando. E assim como o Senhor deu força a ele, dá força a cada um de nós. Ensina-nos a viver com fé inabalável, com amor sincero, com pureza de coração e com perseverança. Pai querido, pedimos agora por cada pedido apresentado pelos teus filhos e filhas. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima, cada dor, cada súplica. Intercedemos pelo Felipe, Senhor. Abençoa seu futuro, seus caminhos, seu destino. Que ele seja guiado pelo teu Espírito. Dá paz, sabedoria, visão, discernimento e direção do alto. Abençoe sua mãe, sua família inteira e todos os ouvintes do podcast Bíblia 365. Que as pessoas que contribuem, que participam, que ouvem ou que compartilham possam ser derramadas com o santo poder dos céus. Que esses conteúdos sejam semente boa em cada coração. Abençoa também todos que têm glorificado o teu nome, assim como Paula Fernanda, Maria Ferreira, Laura, Rodrigo, Lorena e tantos outros que têm testemunhado a tua bondade. Que o louvor deles suba diante de ti como um perfume suave no seu trono de graça. Oramos pela Lenilda e pelo seu filho, Senhor.
quebra todo o jugo espiritual, toda a cadeia emocional, toda a batalha mental. Traz paz, equilíbrio, libertação e cura. Que o sangue de Jesus cubra essa casa. Oramos por Hackner, filho da Luciene. Visita-o com cura, restauração e força. Que o mal não prevaleça, porque tu és o pastor que guarda o teu rebanho. Oramos pela Radassa, pedido pela Lorena. Derrama saúde, vida, recuperação e proteção plena. Que ela possa voltar nos caminhos de Deus. Intercedemos pelas famílias que perderam um filho, assim como de Ana Paula Jimenez e de Albert Dutra. Espírito Santo, envolva essa casa, consolo que só o céu pode dar. Enxuga lágrimas, sustenta corações, fortalece a fé. Esteja com eles agora. Abençoe, Senhor, todas as famílias representadas aqui. A família da Lorena, do Felipe, dos irmãos e irmãs que acompanham este canal. Seja o Senhor o muro de fogo ao redor de cada lar. Pai, oramos também pelos enfermos, pelos enlutados, pelos que passam por dores, por lutas, por aflições. Oramos pelos aprisionados espiritualmente, pelos perseguidos, pelos oprimidos, pelos que estão em lugares longínquos que de alguma forma estão clamando por ajuda. Estende a tua mão de poder. Abençoa os missionários, os pastores, os pregadores, os obreiros e todos que se dedicam à tua obra. Abençoa os peregrinos, os que caminham pela fé, os que dependem totalmente de ti. Fortalece, Senhor, os que estão cansados. Levanta os abatidos, anima os que estão fracos, renova a esperança dos que perderam as forças. Sustenta os que choram, mostra a tua presença aos que se sentem sozinhos. Meu Senhor, nosso Pai, ensina-nos a viver o que aprendemos nessa semana. A firmeza dos Tessalonicenses, a coragem de Paulo, a sabedoria de lidar com divisões e conflitos, mas o amor que edifica, a pureza que agrada a Ti. Que a Tua palavra cresça poderosamente em nós, assim como cresceu em Éfeso. Que o Teu Espírito nos impulsione na fé, que nossas vidas reflitam Cristo em tudo. E finalmente, Senhor, consagramos a Ti cada pedido, cada nome, cada dor, cada agradecimento, ainda que esteja em silêncio nas orações. Que a Tua vontade se cumpra sobre todos, que Teu reino venha, que a Tua glória se manifeste e que Teu amor alcance cada casa, cada coração e cada família representada aqui. Nós oramos e entregamos tudo diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Querido amigo, querido irmão, você muito bem sabe que Deus há de receber os seus pedidos neste momento. Não esqueça de continuar orando por cada um destes, até por aqueles que não foram mencionados aqui. Interceda pelo seu irmão. Como sempre lembramos, estude junto conosco e ore com a gente. Lembre-se, reserve esse momento especial para orar por cada um dos pedidos, pois unidos em Cristo, seguimos firmes na fé. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.